Vamos embora, pessoal, passar para vocês os palpites de segunda-feira, mas antes, né, vamos ver como é que a gente foi aqui neste final de semana. A gente queria gols aqui no Fulham e Everton, eles saíram antes. A gente queria o menos 0,25 do Brentford, o gol também saiu antes. Já o City deu para entrar, e entramos e tomamos um head aqui no handicap do City, que não venceu um time que tomou gol em todos os jogos da competição, e o City não venceu. Pelo menos a gente conseguiu pegar os gols aqui em Wolverhampton e Brighton, o gol veio no finalzinho. Ganhamos também no dupla chance do Aston Villa diante do Brentford, uma entrada do Bournemouth, uma entrada muito boa. Ganhamos no menos 0,25 do Celta de Vigo diante da equipe do Sevilha. Ganhamos no empate anula do Villarreal diante da equipe do Girona. Ganhamos aqui no mais de 1,5 gols no Lazio Juventus, gol no finalzinho também. Ganhamos no dupla chance do Leipzig diante da equipe do Werder Bremen. Jogo do mais, os gols saíram antes. E aqui no Kiel também os gols saíram antes. Fortaleza a gente não fez nada, ainda bem, porque eu ia tomar um head aqui, eu acho. Jogo do Corinthians, perdi nesse empate anula com essa virada que o Timão tomou. Ganhamos muita sorte com esses gols no final aqui do Grêmio, mas perdemos com muito azar nessa virada do Vasco com um a mais que conseguiu tomar. Inacreditável. Jogo do Bahia e Flamengo não fiz nada. Jogo do Avaí eu estava no empate anula que foi reembolsado e ganhamos no menos 0,25 do Goiás diante do Curitiba. Então no sábado ficamos 2,56 unidades positivas. Já no domingo, a gente queria ambas marcas aqui no Newcastle, mas teve um expulso nesse jogo, então a nossa entrada aqui foi abortada. Jogo do United contra o West Ham eram gols, né? Mas os gols saíram antes aqui do que a gente projetou. O jogo do Nottingham, a gente acabou perdendo nesse jogo do Nottingham. Jogo do Barcelona e Real Madrid eram gols, eles saíram antes. Bilbao, o gol também saiu antes diante da equipe Deportivo. Perdemos meia unidade aqui no Betis, que não ganhou da equipe do Osasuna. Jogo do Inter e tanto o Inter quanto o Napoli, os gols saíram antes. Eu acabei não fazendo nada desse jogo. Nossa, o Napoli empatou em 2-2. Nem vi isso aqui. Que doideira. E o Frankfurt contra o São Paulo aqui, na verdade, eu vou pegar o dupla chance. Até mandei lá no meu canal também do Frankfurt contra o São Paulo. Ganhamos no dupla chance do Cruzeiro também diante da equipe do Sport Recife, isso aqui foi bom. Ganhamos no menos 0,25 do Palmeiras ao vivo diante do São Paulo, muito bom. Ganhamos no menos 0,25 do Galo diante da equipe do Fluminense, gol no finalzinho. Ganhamos no empate anula do Botafogo diante da equipe do Internacional. Perdemos meia unidade aqui no Criciúma diante do Volta Redonda e meia unidade do Novo Horizontino diante da equipe do Ferroviário. Então ficamos 3 unidades e 50 positivos nesse final de semana. Pequenas variações aí podem acontecer, mas, independente de qualquer coisa, positivos no final de semana, mais uma vez, o que foi muito bom. Para hoje, pessoal, a gente tem aqui, ó, Atalanta e Roma, Santos e Ceará e Amazonas e CRB. Meus palpites para esses jogos vão rolar depois da vinheta. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinara aqui para mais um vídeo. A gente tem um jogo muito importante hoje no Campeonato Italiano da Atalanta contra a Roma. Dois times que estão em forma muito boa. A Atalanta perdeu um pouco de força na briga pelo título, já ficou longe, mas pode garantir desde a temporada 2020-2021 a primeira vez que eles vão para a Liga dos Campeões pela questão dos pontos aí. E a Roma com essa arrancada incrível querendo uma vaga entre os 4. Com o empate de Lazio e Juventus, a Roma pode alcançar aqui a 4ª colocação e avançar para a Liga dos Campeões. Então, um jogo muito importante para as pretensões de ambas. A Atalanta conseguiu uma vitória muito boa diante do Monza no último jogo. Foi um 4-0. Foi a 3ª vitória nos últimos 5 jogos. E um time que em casa vinha sendo sólido durante boa parte da temporada, mas nos jogos recentes deu uma tropeçada aqui, ó. Em alguns jogos ele nem conseguiu fazer gols. 1, 2, 3, 4, 5 gols. 5 jogos o time sem conseguir fazer gols. Apesar disso, o Retegui já meio que garantiu a artilharia e hoje ele é a principal esperança de gols dessa equipe. Quem vem bem no lado defensivo é a Roma, que não sofreu gols aqui 1, 2, 3, 4, 5 dos últimos 10 jogos fora de casa. No geral também vem com uma defesa sofrendo poucos gols, tanto que as últimas 3 vitórias foram por 1-0. Mas um ponto que puxa para os gols aqui é o fato do time ter marcado gols nas últimas 20 partidas. O ataque da Roma deslanchou, tá? Esse é um confronto muito apertado entre as equipes mesmo. O favoritismo da Atalanta pelo desempenho em casa, pelo bom desempenho da equipe, pelos melhores jogadores da minha visão. Acho que a Atalanta tem um time um pouquinho melhor, mas com uma boa solidez defensiva. Eu achei que esse jogo aqui tá com as linhas esticadas pro mercado de gols. Eu acho que esse jogo aqui é 1-0 para um dos lados e 1-1, como é de praxe nos jogos dos campeonatos italianos. Então estão dando aqui o menos 3, tá? Eu vou recomendar o menos 3 gols aqui. A cotação não é a mais alta do mundo, mas para mim é valor. Esse jogo aqui não tem tantos gols aqui na minha visão. Acho que o máximo que a gente vai ter aqui é uma aposta reembolsada. Olha como pega a quantidade de gols aqui, é muito baixa.
cogitar gols aqui pelo desempenho da Roma eu acho exagerado, eu vou no menos de 3 gols aqui nessa partida. Nessa aposta, né, se tiver 3 gols, a aposta é reembolsada, 0, 1 ou 2 é tudo nosso, e é o que eu acredito que vamos ter aqui neste primeiro jogo. No segundo jogo, pessoal, a gente tem o Santos recebendo a equipe do Ceará, e o Santos vem para poder tentar sair aqui de uma incômoda zona de rebaixamento que o time está no momento, com um desempenho muito fraco no campeonato, né, são apenas 4 pontos somados, já está aqui a 5 pontos do São Paulo, então a situação do Santos começa a ficar complicado se o time não vencer hoje, tá? Pelo menos pro jogo de hoje, o Santos vai ter a volta aí do Aderlan na lateral direita e o Tiquinho Soares também deve fazer a frente junto com o Soteldo e o Tassiano. O Santos é um time que tem fragilidades no setor defensivo, cede muitas chances aos adversários. Gabriel Brazão costuma fazer boas defesas aí nos jogos e vai enfrentar um Ceará que tem feito uma campanha muito boa. É a melhor campanha do Ceará nas 7 primeiras partidas desde que ele foi para a Série A. E muitos desses jogos estão sendo no desempenho em casa, né? Onde quando conseguiu vencer o Grêmio, o Vasco e também o Vitória. Nos jogos fora, o Ceará não foi muito bem. Abriu um 2-0, o Jorge Bragantino tomou um empate. Perdeu para o Juventude, perdeu também para a equipe do Bahia. Então agora vamos ver como é que esse time vai sair fora de seus domínios. O principal jogador da equipe é o Pedro Raul, o atacante, e hoje deve ser o mesmo time que enfrentou o Vitória na última partida. Desfalques seguem sendo aí o Bruno Ferreira e o Ailon, tá? A defesa tem que melhorar porque o Ceará cede muitos gols. É um jogo aqui, pessoal, para mim claramente de mais de 1.5. O Santos joga em casa, mas não faz valer esse favoritismo, está tropeçando na maioria dos jogos, toma muitos gols, e isso coloca sempre em risco qualquer aposta num Santos que não vence, né? Então você tá pegando uma odd de 2 de um time que tem que vencer, como eu falei, 6 de 10, não tá ganhando nem 2, óbvio que o desempenho em casa melhora um pouquinho, mas o fato do time ceder gols aqui repetidamente também me deixa muito em risco, e nesse Brasileirão só venceu uma em casa até o momento. O Ceará, por mais que não tenha vencido fora, marcou gols aqui em 2 dos 3 jogos, então eu gosto mais de 1.5 aqui, tem tanto gols do Santos como gols do Ceará, e para mim essa é a melhor indicação. Inclusive deixei uma odd de 17 lá no meu grupo gratuito desse mercado de finalizações e gols também, mas aqui vamos no mais de 1.5 ao vivo. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem o Amazonas recebendo a equipe do CRB e o Amazonas fazendo uma campanha muito fraca, né? O time até agora na última colocação e uma aposta errada na minha visão. O Amazonas tem realmente um dos piores, se não o pior elenco do campeonato. O elenco envelhecido, muitos jogadores estrangeiros, time que não consegue render, o ataque fraquíssimo, 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 é um desempenho assim, eu acho que é o pior do campeonato, só 2 gols marcados, 8 sofridos, e o Guilherme Alves ainda não vai poder contar com os zagueiros Diego Borges, Bruno Ramires e o Wellington Nascimento. Lateral direito, Carlos Acapo também estão fora, mas pelo menos vai ter a volta aí do Nilson Castridion, que foi regularizado e deve pegar a lateral. À frente com o Henrique Almeida, Alexandre Luquinhas. Cara, esse time do Amazonas é triste de ver. E com o desempenho ofensivo que tem, fica muito em risco. O CRB, por sua vez, vem fazendo uma campanha mais sólida, brigando pelas primeiras colocações. No momento aqui, briga por acesso. E hoje o time não vai ter 2 jogadores importantes para essa partida, que são o atacante Thiaguinho e também o meio-campista Igor Meritão. São 2 dos principais jogadores do time, mas no meio vai ter o GG, veterano, bom jogador da equipe também, Douglas Baggio, um bom jogador, e na frente o Breno Herculano, tá? O Amazonas é favorito de 2 aqui, 2,20, acho muito baixo, para um time que marca pouquíssimos gols, que não venceu 8 dos últimos jogos, que ainda não venceu nessa Série B e que tem, como eu falei, um desempenho ofensivo muito fraco. Quando a gente tem um time com esse desempenho ofensivo aqui, se ele toma um gol, ele fica muito em risco. Por mais que o CRB não seja muito forte fora de casa, ele conseguiu vencer o Atlético, ele segurou o Paysandu e segurou também o Santos na Copa do Brasil. Então o CRB hoje vive um momento muito melhor e por conta dessa baixa produtividade ofensiva da equipe do Amazonas, acho que a gente fica muito bem defendido do dupla chance do CRB. Se a gente pegar um gol aqui, a gente vai ficar numa excelente condição, dificilmente vai tomar a virada e eventualmente pode ganhar até mesmo sem o Amazonas fazer nenhum gol com 0-0 aqui. Então eu vou recomendar o dupla chance do CRB. Então esses são os meus palpites para segunda-feira. Pergunto a você quais os seus. Não deixe de comentar aqui. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas.